Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A conversão de Saulo. E quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e irmãs com a santa, gloriosa, bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, aonde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Amém? Vamos então para a palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, para a glória de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que homens, que mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluias. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coisa contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aleluia. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e sejais cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Então, levantando-se, foi batizado. Isso foi Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meu irmão, minha irmã, olha só. E Saulo, respirando ainda ameaças, segundo a própria Escritura, e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo, certamente furioso, respirando ali ameaças e morte contra certamente os discípulos do Senhor. Saulo agora, ele certamente vai até o sumo sacerdote. E o que Saulo vai pedir que o sumo sacerdote ali desse a ele?
Saulo certamente quer que o sumo sacerdote lhe dê cartas, ou carta. Aleluia! Para onde então Saulo quer ir? Com certamente esta carta, ou estas cartas, dado a Saulo pelo sumo sacerdote. Olha só para onde Saulo quer ir e o que ele certamente quer fazer, levando essa carta, ou levando essas cartas, dada a ele pelo sumo sacerdote, né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele quer fazer, para onde ele quer ir. Olha só. Ele pediu-lhe cartas para Damasco. Ele pede certamente ao sumo sacerdote autorização, né, dessa carta para que certamente ele vá para onde? Para Damasco. E o que ele quer fazer lá em Damasco, levando essas cartas ou levando esta carta? Qual seria a principal finalidade de Saulo lá em Damasco com esta carta, com estas cartas que ele pede ali, que o sumo sacerdote a ele lhe dê? Veja só o que ele quer fazer. Louvado seja Deus. A fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que homens, que mulheres os conduzisse presos a Jerusalém. Então ele certamente quer que o sumo sacerdote dê a ele cartas, ou seja, dê a ele autorização, porque ele não ia para Damasco se ele não levasse autorização, ou se ele não levasse cartas, ou carta. Louvado seja o nome do Senhor. E ele certamente quer encontrar lá, seja homens lá em Damasco, seja mulheres. O que ele quer fazer com ali os irmãos, ou com as irmãs que ali ele encontrasse? Ele quer pegar esses irmãos, ele quer pegar essas irmãs e levar presos lá para, certamente, Jerusalém. Isso mesmo. Agora veja para onde é que ele agora está indo. E o que vai acontecer com esse homem por nome de Saulo. Olha o que vai acontecer no caminho com esse homem por nome de Saulo. Louvado seja Deus. Ele certamente não está sozinho. Ele também tem cartas. Ele certamente está com carta, ou com cartas em suas mãos, ou na sua mão. Lá vai ele em direção, aleluia, a Damasco. Ele está indo no caminho que certamente, aleluia, dá acesso a Damasco. E ele vai lá certamente com homens que também vão ali com ele. Ele vai levando carta. E olha só, no versículo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 3, olha o que diz. E indo no caminho, isso era ele, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, olha só, certamente ele ainda não tinha chegado em Damasco, mas ele já está perto de Damasco. Veja só, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ele está ali perto de Damasco, ele está indo no caminho, ele ainda certamente não tinha chegado em Damasco. Então o que agora acontece? Ele então é cercado por um resplendor de luz do céu. Então ele está certamente no meio daquele resplendor de luz do céu que lhe cercou. Ou seja, dali ele certamente não podia ir nem para frente e nem muito menos voltar para trás, porque ele está cercado por esse resplendor de luz do céu que cercou ele. Ele estava perto de Damasco. Ele ainda não tinha chegado, aleluia, no destino que tanto ele queria chegar. Ele ainda não tinha chegado lá em Damasco, ele estava perto. Agora esse resplendor de luz do céu cerca ele. Então ele está no meio desse resplendor de luz do céu. Certamente para todo lugar que ele olhasse, né, ele estava cercado por esse resplendor de luz do céu que cercou ele. Veja só o que acontece com esse homem. Ele ainda não tinha chegado em Damasco. Ele estava perto de chegar em Damasco.
não estava longe, ele estava perto de Damasco. Louvado seja Deus. Olha só. Aleluia. E caindo em terra, veja só, e caindo em terra, isso foi Saulo, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, ele agora ouve essa voz que dizia a ele o seguinte, aleluia, Saulo, Saulo, veja só que essa voz falou com ele por 2 vezes, dizendo, Saulo, Saulo, veja só, aleluia, porque, veja que essa voz diz para ele o seguinte, Saulo, Saulo, por 2 vezes, essa voz certamente foi ouvida por ele, ou foi ouvido por ele, né? E a voz dizia para ele o seguinte, Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, ele ouve essa voz dizer para ele por 2 vezes, Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja só qual foi a pergunta que para Paulo foi, aleluia, perguntado, através desta voz que ele ouviu por 2 vezes, chamando ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, qual é o motivo que está te levando a me perseguir? Em outras palavras, um exemplo, o que é que eu te fiz? Me explica, por que me persegues? Certamente esta voz chamou ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E olha só o que ele então vai responder, ou o que ele vai dizer. Ele está cercado por esse resplendor de luz do céu que ele cercou, e essa voz, aleluia, diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, quem és, Senhor? Isso foi Saulo dizendo, quando a voz falou com Saulo 2 vezes, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo diz o seguinte, aleluia, quem és, Senhor? Saulo agora, aleluia, já diz, quem és, Senhor? Saulo certamente quer saber quem era que certamente com ele ali estava o quê? Falando e perguntando para ele por que ele estava perseguindo o Senhor. Aleluia! Saulo quer saber, né? Quem és, Senhor? Isso ele dizendo, segundo a Escritura, louvado seja Deus. E disse o Senhor, quando Saulo disse quem é, Senhor? O Senhor disse o seguinte, aleluia, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja, observa minha irmã, observa meu irmão, que não era bem aos discípulos que Saulo estava aqui perseguindo, porque se fosse bem aos discípulos, certamente o Senhor não dizia ali para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Né? Ou seja, por ele estar ali perseguindo, né, os discípulos do Senhor, era o próprio Senhor que ele estava perseguindo. Talvez ele não tinha essa convicção de que era ao Senhor que ele estava perseguindo, por ele estar perseguindo os discípulos do Senhor. Louvado seja Deus. Olha, Jesus disse, aleluia, eu sou, né? Jesus, isso o Senhor Jesus dizendo, né? A quem tu persegues, dura coisa te é da coisa contra os aguilhões. Veja só. Olha só o que estava ali certamente Saulo fazendo. Olha quem Saulo estava perseguindo. Era ao próprio Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Saulo estava perseguindo certamente ao Rei dos Reis,
Saulo estava certamente perseguindo ao Senhor dos Senhores. Saulo certamente estava perseguindo ao bom pastor. Saulo certamente estava perseguindo ao Senhor Jesus, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da vida, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Paulo estava perseguindo ao próprio Senhor Jesus Cristo, pois foi o próprio Senhor Jesus Cristo, segundo a Escritura, que disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo estava fazendo algo que talvez jamais, aleluia, ele sabia que estava fazendo isso. Certamente ele não tinha noção do que ele estava fazendo, porque era o próprio Senhor Jesus Cristo que ali estava Saulo perseguindo. Aleluia. E Saulo ainda não tinha chegado em Damasco, para onde ele estava indo. Certamente levando com ele o quê? Essas cartas, ou essa carta, a fim de que certamente se encontrasse, né, alguns homens das seitas, mulheres das seitas, segundo a palavra, ele conduzisse eles presos para Jerusalém. Então Saulo ainda não tinha chegado em Damasco quando tudo isso aqui aconteceu. E o Senhor Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te, aleluia, será dito o que te convém fazer. Louvado seja Deus. E os homens que iam com Paulo ali, com Saulo, perdão, e os homens que iam com ele, pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram ali ele aonde? A Damasco. Agora ele vai ser levado diferente da forma com que ele estava indo, né? Levaram ele ali, conduzindo ele pela mão. Glória a Deus, lá para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Jesus manda que, né, Ananias vá lá para esta rua chamada direita e perguntasse ali, certamente, por esse homem chamado de quem? Saulo, porque ele estava fazendo o quê? Orando, né? E para terminar, meu irmão, minha irmã, e numa visão ele viu, né, que entrava um homem chamado Ananias. Isso Saulo já recebe a visão, né? E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Isso Ananias falando para Jesus. Aleluia. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias falando para Jesus. Aleluia. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ou seja, o Senhor mandou que Ananias fosse, porque para o Senhor, Saulo era um vaso escolhido para levar o nome do Senhor diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus dizendo para Ananias. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus dizendo para Ananias, queria mostrar para Saulo quanto Saulo iria padecer pelo nome do Senhor Jesus. Então Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Então, Saulo levanta e agora ele é o quê? Batizado. Quem foi Saulo? Saulo foi um vaso escolhido
para levar o nome do Senhor diante dos reis, dos gentios e dos filhos de Israel. Então Saulo foi um vaso escolhido, como, aleluia, minha irmã, você certamente é um vaso escolhido, você, meu irmão, é um vaso escolhido, e para a glória de Deus nós somos também um vaso escolhido para levar o nome do Senhor através da sua palavra. Deus abençoe grandemente a vida de todos, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.